Em mais um Bavi histórico, eletrizante, de virada, uma final, meu irmão, um clássico com cara de final. O Vitória venceu num jogo espetacular. Vamos ver agora como é que tá a situação em busca do título do Campeonato Baiano. Vamos falar sobre esse jogo, como é que foi a narrativa, como é que as coisas aconteceram nessa partida absurda, quem se destacou, quem tem que melhorar. Vamos falar sobre o Bavi da final do Campeonato Baiano 2024 agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você. Estamos nessa segunda-feira, pós-finais de campeonatos estaduais pelo Brasil, e eu tô aqui falando sobre exatamente o futebol brasileiro. Vamos falar sobre os estaduais. Eu resolvi fazer um vídeo só sobre o Bavi, o capítulo Bavi, que, cara, merece um vídeo à parte. Mais tarde eu vou lançar um vídeo sobre todas as finais dos campeonatos estaduais. Então se inscreve aqui no canal se você tá feliz. Se você quer acompanhar aí os próximos jogos dos campeonatos estaduais das finais, também se inscreve, porque pode ter reviravolta, né? Então se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida nesse vídeo pra gente começar bem. Cara, hoje vamos falar nesse vídeo aqui sobre o Bavi. Cara, fazendo ali, né, um preâmbulo, né, ou seja, contando a história antes desse clássico começar. A gente tinha vindo de 2 clássicos Bavi na temporada, né? Um clássico foi no Barradão, que foi no campeonato estadual, aquele clássico absurdo que o Vitória também virou para cima do Bahia, dentro do Barradão, muitos gols também naquela partida. E o outro Bavi tinha sido na Copa do Nordeste, esse foi na Fonte Nova e também teve virada, mas quem venceu foi o Bahia. Então, 2 Bavis que tinham terminado com viradas e vitória do mandante, né? Então, chegamos nesse terceiro clássico com essa história entre os dois, essa história recente na temporada, né? Então, os mandantes sempre levando vantagem, mas sempre um jogo muito equilibrado, né? Tanto Vitória quanto Bahia montaram equipes muito fortes. O Bahia com um investimento muito maior que o do Vitória, porém, a gente tem visto dentro de campo muito equilíbrio, né? O Vitória, inclusive, jogando melhor em alguns momentos da temporada. Eu, inclusive, no vídeo de pré-jogo falei que dos 4 tempos que tinham sido concluídos antes da final de ontem, dos 4 tempos eu achava que o Vitória tinha jogado melhor 3 e o Bahia tinha jogado melhor 1, mas sempre muito equilibrado esses jogos entre essas 2 equipes, 2 rivais históricos. Então assim fomos para essa final, primeira perna da final do Campeonato Baiano 2024. A gente sabe que a final é feita em 2 partidas, né? Primeira no Barradão, que foi concluída ontem, e a segunda será no próximo final de semana aí na Fonte Nova para decidir o campeão 2024 do Campeonato Baiano. Então como é que esse jogo começou? Bom, primeiro tempo, cara, começou como a gente esperava, né? Falei aqui no canal com você que viu o pré-jogo, falei que eu imaginava que o Vitória fosse tomar a iniciativa. É um time que vinha há 22 jogos sem perder dentro do Barradão. Nesse ano eram 9 jogos, se eu não me engano, com 8 vitórias e 1 empate. Então assim, o Vitória é um time avassalador. Quem me acompanha aqui desde o ano passado na Série B sabe que essa análise do Vitória é uma análise já antiga, né? É um time muito forte dentro de casa, sempre arrancou nos campeonatos aí com a força da sua torcida dentro do Barradão. E foi com torcida única, então só tinha torcedores do Vitória nessa partida, e todos eles apoiaram muito o Vitória para cima do Bahia desde o início. E o Vitória não decepcionou, teve mais posse de bola, rondou mais a área do Bahia no primeiro tempo, mas não conseguiu criar muitas chances de gol, né? Tiveram 2 lances bizarros aí no primeiro tempo, mas eu vou falar ali daqui a pouquinho. Depois que o Vitória teve um pouco esse controle ali no início da partida, o Bahia começou a se assanhar, começou a se encontrar dentro de campo, passada aquela pressão inicial. O Bahia começou a jogar mais, tem um meio de campo muito talentoso, né? É impressionante o meio de campo do Bahia, né? Só que o primeiro tempo acabou sendo muito truncado, né? Embora as 2 equipes tenham tentado chegar ao gol, nenhuma delas teve uma oportunidade muito clara criada pelo time. E aí agora vamos aos 2 pontos bizarros que aconteceram no primeiro tempo. O primeiro foi o gol que o Alejandro perdeu, que o Marcos Felipe deu de bandeja, saiu errado. E o Alejandro perdeu aquele gol, que eu não sei como até agora que ele perdeu esse gol, né? Alejandro tem um certo crédito, né? Ele vai muito bem em Bavi, mas perder um gol daquele é bizarro. E depois
Quem perdeu um gol bizarro foi o Bahia. Também erro na saída de bola do Vitória, deu um gol de bandeja. Mas na verdade quem salvou dessa vez foi o Wagner Leonardo. Que zagueiro é o Wagner Leonardo? Salvou em cima da linha o gol do Bahia. E essas foram as duas chances que os times, as chances mais claras que os times tiveram no primeiro tempo, né? Ambos com erros de saída de bola. Foram para o intervalo sabendo que o segundo tempo precisaria de mais, né? Os dois times precisariam entregar mais, principalmente o Vitória. Por quê? Comentei isso com você. Se o Bahia arranca um empate nessa primeira partida, iria para a Fonte Nova com a faca e o queijo na mão para levantar essa taça, porque levando um empate fora de casa, decidiria em casa. Uma vitória simples levaria a taça para casa o time do Bahia. E o Vitória foi mais pressionado para esse segundo tempo porque sabia que tinha o dever de sair com uma mínima vantagem dessa partida para que no segundo jogo, como é na casa do adversário, o adversário tem a vantagem de decidir em casa, o Vitória deveria levar uma vantagem no placar. E foi assim, o Vitória começou melhor, pressionando o time do Bahia. Na verdade, assim, depois que tomou o gol, né? O time do Vitória acordou, porque nem deu tempo de esquentar o segundo tempo e já a saída de bola da defesa do Vitória deu outra bobeada e o Bahia abriu o placar com 1 minuto, né? Então, 1-0 com 1 minuto do segundo tempo para o Bahia. E aí, cara, toda essa pressão do Vitória de sair do intervalo precisando vencer aumentou. Porém, o time não sentiu, né? Como eu vinha falando, jogou melhor o início do segundo tempo, pressionou bastante, teve a oportunidade de fazer o gol de empate, porém, meu irmão, perdeu essas chances e quem não faz, leva. Então, Bahia fez 2-0 ali próximo dos 20 minutos do segundo tempo e assim, uma trama de passes muito boa desse time do Bahia, cara. É um time muito técnico, é bonito de ver quando os jogadores acertam os passes, né? E, cara, Cauli jogou muita bola, né? Everton Ribeiro, rapaziada ali do Bahia, tava inspirada nesse início de segundo tempo e botou um 2-0 pra cima do Vitória dentro do Barradão. Porém, cara, aconteceu com o Bahia o que vem acontecendo antes dessa arrancada que o time teve, né? O time do Bahia não perdia desde que perdeu para o Vitória. Mas aí agora o time deu uma rateada de novo, perdeu um pouco aquele ímpeto. Parece que quando o Bahia sai na frente do placar, ele acaba caindo, né? Ele perde a atenção, ele não consegue segurar o placar, ele fica nervoso porque está na frente, né? Algo que o Rogério Ceni tem que consertar. Mas também, cara, o principal ponto aqui é o mérito desse time do Vitória, que os caras não sentem. É um time muito cascudo. Os caras não sentem a pressão. É um time campeão, né? Campeão, levantou a taça da Série B. Então é um time que está acostumado a esse tipo de jogo. Os caras não sentiram. E logo depois que o Bahia fez um 2-0, cara, 2-0, 20 minutos do segundo tempo, jogando fora de casa. E o time não sentiu. O time do Vitória foi para cima e 4 minutos depois conseguiu o seu gol, o seu primeiro gol na partida com Matheus Gonçalves. Cara, Matheus Gonçalves, que outra história espetacular desse Bavi, tá? Uma coisa assim sensacional. Lembra que eu falei lá atrás? Vamos falar um pouco antes da história desses dois clubes nessa temporada, como um ganhou, o outro perdeu um jogo. E o jogo em que o Bahia venceu muito porque Matheus Gonçalves entrou naquela partida no segundo tempo e foi expulso com 2 minutos em campo, né? Então acabou com toda a estratégia do Vitória. E aí a gente avançando para o jogo de ontem, Matheus Gonçalves entrou de novo e aí dessa vez ele fez o gol que diminuiu o placar. Depois que estava 2-1, aí o Bahia meio que se fechou mais ainda assim tentou ampliar, mas muito pouco. O Vitória ficou em cima o tempo inteiro, até que no finalzinho, desatenção ali do lado esquerdo da defesa do Bahia, lançamento nas costas do lateral e o time do Vitória conseguiu fazer o seu gol de empate mais uma vez com o Matheus Gonçalves. Uma linda jogada ali pela direita, deu um come no zagueiro, chutou, bateu no zagueiro do Bahia e sobrou para o Matheus Gonçalves chapar ali no teto do gol e empatar. 43 do segundo tempo, tá? Matheus Gonçalves, o cara que tinha sido expulso, acabado com o Bavi, meu irmão, que história espetacular. O cara se recuperou e faz 2 gols em Bavi de final. Uma coisa assim, cara, só o futebol proporciona isso pra gente, né? Matheus Gonçalves, a flecha, o raio, fez aí os 2 gols que deram um empate ao time do Vitória. E parecia que terminaria assim, tá? Parecia que o jogo terminaria dessa forma,
Mas no finalzinho, no apagar das luzes ali, cara, meu irmão, já tinha até acabado o acréscimo, o juiz deu um pouco mais e o Vitória fez um golaço com o Yuri Castilho. O Yuri Castilho, que voltou agora ao time, né? Foi muito importante já, fez o gol no finalzinho. Ele tirou a camisa e quase jogou para a torcida, cara. Ele tira a camisa, ele vai jogar e fala: não, peraí, o jogo não acabou ainda não. De tanta emoção, né? E o Vitória conseguiu uma coisa espetacular, que foi virar no segundo tempo, em 20 minutos, 25 minutos, virar um jogo que estava praticamente perdido. Naquele momento do jogo, cara, que estava 2-0 pro Bahia, o título era do Bahia, vamos ser sinceros. O título era do Bahia, 2-0 Bahia, se termina o jogo assim, pode fechar, Bahia campeão. Mas o Vitória correu atrás, remou e fez os seus gols e conseguiu sair com a vitória, vai com uma vantagem para o jogo de volta. A torcida do Vitória explodiu, ficou ensandecida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que me marcou na festa da torcida do Vitória ontem. Se você for lá no meu Instagram agora, tu vai ver muitas festas nos stories do Instagram da rapaziada que me marcou e eu repostei todo mundo. Se você não conhece essa tradição do nosso canal, todo mundo que me marca no Instagram, eu reposto lá nos stories, beleza? Então, se você foi ao jogo ontem, dá pra você me mencionar ainda lá no Instagram, que eu vou repostar também os seus stories. E a torcida ficou louca, ensandecida e conseguiu essa vitória na primeira perna da final. Como é que tá a situação agora do Campeonato Baiano, tá? Os dois times só vão se enfrentar no próximo final de semana, que é quando o título será levantado, ou por um ou por outro. Então, essa partida será na Fonte Nova, mando do Bahia, torcida tricolor, somente a torcida do Bahia estará no estádio, então estará mais uma vez lotada a Fonte Nova com toda a certeza, e 100% torcedores tricolores. E a situação é a seguinte: o Vitória vai jogar pelo empate. Se empatar, Vitória campeão. Se o Vitória perder por um gol de diferença, ou seja, se o Bahia conseguir vencer por 1-0, por 2-1, por 3-2 de novo, iremos para os pênaltis. Essa é a decisão. Iremos para os pênaltis. Se der empate ou vitória do Vitória, Vitória campeão, tá? Então o Vitória consegue jogar aí por dois resultados, né? Joga pelo empate, joga pela sua própria vitória. E se perder por um gol de diferença, ainda tem a chance de ganhar o título nos pênaltis. Complicou um pouco a vida do Bahia, porém a gente sabe que o Bahia é um time que é capaz sim de reverter isso, mas o Vitória não tem demonstrado a fraqueza de que pode tomar essa reversão, tá? É um time que joga diferente fora de casa, né? Embalou aí a sua 23ª partida seguida de invencibilidade dentro do Barradão, mas agora vai sair do Barradão, vai jogar na Fonte Nova. Na Copa do Nordeste, perdeu por 2-1 de virada, Matheus Gonçalves foi expulso e tudo mais, mas cara, esse título tá aberto, muito aberto. Então, ao longo da semana aqui no Torcedorismo, a gente vai acompanhar as notícias, vamos fazer as análises dos dois times. Então, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai trazer sempre as atualizações aí ao longo da semana dos dois times, para a gente falar aí sobre quem vai levantar essa taça do Campeonato Baiano. Escreve aqui embaixo. Quem você acha que vai ganhar esse título? Bahia leva, vai reverter ou Vitória vai confirmar aí esse título baiano que não vem, há muito tempo a torcida tá aí seca por esse título. Então comenta aqui embaixo quem vai ser o campeão para você, se inscreve aqui no canal para acompanhar essa história com a gente, deixa essa curtida no vídeo se você tá feliz, curte aí. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!